Estou mais preocupado com o golpe de janeiro de 2023 do que com 64. Em nenhum momento da história desse país os militares estão sendo punidos como estão sendo punidos agora. Todos que provarem que participaram serão julgados. Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu uma ordem explícita aos integrantes do governo: silenciar sobre os 60 anos do golpe militar de 64, lembrados ontem. A ideia do petista era minimizar o clima de polarização entre os que apoiam e os que recriminam essa fase da nossa história. O presidente foi informado pelos comandantes das Forças Armadas que dentro dos quartéis não haveria qualquer manifestação de exaltação ao golpe. Durante o governo de Jair Bolsonaro, o clima era de comemoração a um dos períodos mais sombrios do país. O período militar não foi ditadura como a esquerda sempre pregou. Pega as matérias censuradas e mostra a população aqui agora, e mostra, o pessoal vai rir. Agora, por que tinha censura muitas vezes? De acordo com o articulista, a palavra-chave que estava naquela matéria era para executar um assalto a banco, ou até mesmo executar uma autoridade em cativeiro. A postura de pacificação sobre a data provocou a revolta de aliados que vêem certa benevolência do presidente. Sem citar o governo, o grupo Prerrogativas divulgou nota dizendo que é inadmissível silenciar sobre o golpe de 1964. No começo de março, o Ministério Público Federal recomendou que o governo recrie a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos em um prazo de 60 dias. Com a existência de casos pendentes que envolvem ações administrativas e até a busca de restos mortais, o Ministério Público Federal entende que o fim da comissão foi uma decisão precipitada. Por isso enviou uma recomendação ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para que a pasta refaça o grupo de trabalho da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Desde março de 2023, Lula tem pronta uma minuta de decreto para reinstalar o colegiado, mas ainda não bateu o martelo sobre quando isso ocorrerá. Vale lembrar que a comissão foi criada em 95 e extinta em 2022, no fim do governo de Jair Bolsonaro. Em uma sessão extraordinária, os integrantes da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos decidiram, por 4-3, encerrar as atividades, alegando a conclusão da análise de todos os processos de solicitação de indenizações. Para entender o golpe de 1964, precisamos entender o contexto em que ele há cargos no Legislativo. A decisão do STF bastou para que cerca de 600 suboficiais da Marinha e da Aeronáutica se mobilizassem e, armados, tomassem vários prédios em Brasília durante a madrugada do dia 12. A capital do país ficou incomunicável. Em 13 de março de 64, foi realizado o comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, quando João Goulart reassumiu seu compromisso com a realização das reformas de base. Trabalhadores, compareçam ao comício das reformas com Jango. Em reação a este evento, em 19 de março, acontece a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Essa passeata mobilizou mais de 500 mil pessoas em São Paulo contra o comunismo e reivindicando a intervenção dos militares na política brasileira. No dia 31 de março, uma rebelião organizada por Olímpio de Mourão deu início ao golpe civil-militar. Tropas da 4ª Região Militar, comandadas pelo general Olímpio Mourão Filho, partiram de Juiz de Fora, em Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, com o intuito de ocupar a cidade e depor o presidente João Goulart. Durante esses acontecimentos, João Goulart não tomou ações efetivas para deter os militares que marchavam contra o seu governo. Os parlamentares brasileiros resolveram agir e no dia 2 de abril de 64, Auro de Moura, senador da República, declarou vaga a presidência da República e abriu o caminho para que a junta militar tomasse o poder do Brasil. No dia 9 de abril,
foi decretado o Ato Institucional número 1 e a ditadura militar no Brasil começou oficialmente. Desde então, 17 atos institucionais foram impostos à sociedade brasileira. Com o Ato Institucional número 2, os antigos partidos políticos foram fechados e foi adotado o bipartidarismo. Desta forma surgiram a Aliança Renovadora Nacional, conhecida como Arena, que apoiava o governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, que era representado pelos opositores, mas cercado por estreitos limites de atuação. O governo, através da criação do Serviço Nacional de Informação, montou um forte sistema de controle que dificultava a resistência ao regime. Este órgão investigou todos aqueles suspeitos de conspirar contra o regime, desde empresários até estudantes. O objetivo do SNI era assessorar o presidente da República e montar um estado de vigilância sobre o sistema político e a sociedade. Em seu discurso, Golbery convocou a população a colaborar com o SNI, além de reafirmar o seu compromisso com o presidente da República. Os historiadores entendem a ditadura militar como um período de exceção no Brasil. Os governos militares foram marcados pela prisão ilegal de cidadãos, cassações, censura, tortura, execuções e desaparecimento de cadáveres. Com base em relatórios dos serviços de espionagem, os processos contra os inimigos do regime ocorriam rapidamente e sem direito à defesa. Só nos primeiros 2 anos, após o ato institucional, mais de 1.000 pessoas diretamente foram atingidas. Juízes afastados, professores aposentados compulsoriamente e os meios de comunicação. O uso de choques elétricos, afogamento, espancamento, entre outros. No caso das mulheres, ainda havia as violações sexuais praticadas pelos torturadores. Eles começaram dando choque no peito, no mamilo, eu desmaiei, eu comecei a sangrar da vagina, sangrava no nariz, na boca, e eu estava muito, muito mal. Veio um dos guardas e me levou para o fundo das celas e me violou. Ele falou que eu era rica, mas que eu tinha buceta igual de qualquer outra mulher. Ele era horrível. Segundo dados oficiais, o Estado brasileiro reconhece que 434 pessoas morreram por discordância política. Segundo o levantamento da Human Rights Watch, 20.000 pessoas foram... O movimento pela democracia e em defesa dos direitos humanos se espalhou por várias capitais. Uma multidão tomou conta do centro do Rio e mesmo com a reação da sociedade, a truculência do regime continuou. Tentados com ações de resistência à ditadura. No campo econômico, o legado da ditadura para o Brasil foi o endividamento do país e o aumento descontrolado da inflação e da desigualdade social. O momento que costuma receber o maior destaque foi o período do milagre econômico, quando houve rápido crescimento do país, mas com pouca distribuição social dessa riqueza. O fim do período militar se deu em 85, com a eleição indireta de Tancredo Neves para presidente do Brasil. No entanto, mais recentemente, o assunto voltou à tona quando eleitores de... Freire Gomes confirmou em depoimento à Polícia Federal ter presenciado reuniões onde foram discutidos os termos da chamada minuta do golpe. Para conversar conosco sobre esse período da história e o momento atual em que se pediu intervenção militar no Brasil, vamos conversar com Carlos Fico, historiador da Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor de vários livros sobre o tema, como o golpe de 1964, Momentos Decisivos e como eles agiam. Tudo bem, professor? Tudo bem, como é que vai? Tudo certo. Professor, falar dos 60 anos do golpe de 64 ganha mais peso em um momento onde as investigações da Polícia Federal dão a entender que um golpe estava em curso no Brasil com a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Dá, de certa forma, para a gente fazer esse comparativo ou são situações completamente diferentes? São situações completamente diferentes, né? Inclusive porque o golpe de 64 não fracassou.
Agora, existe algo que a gente pode estabelecer em termos de comparação, que é a tradição brasileira de intervencionismo militar, né? Os militares brasileiros promoveram muitas tentativas. Politização que voltou a estar dentro das tropas aqui no Brasil. Essa tradição de intervencionismo militar, como eu te falei, vem desde o século XIX, né? Desde o fim da Guerra do Paraguai, depois da proclamação da República, as constituições da República Brasileira, existiu essa determinação, uma determinação que é excessiva, de que a eles compete a garantia dos poderes constitucionais, ou seja, a garantia do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. E por que eles interpretam isso como uma espécie de licença constitucional para intervir na política? Porque quando nós éramos um império, havia para o imperador, na Constituição anterior de 1824, essa determinação. O imperador tinha o chamado poder moderador. Então, se houvesse um conflito entre legislativo e executivo, que era um parlamentarismo, ou em qualquer outra esfera, ele podia intervir e decidir. Quando veio a proclamação da República, e depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, esses grupos de militares com esse pensamento intervencionista voltaram a ter protagonismo e chegando até a essa Então, ao período da ditadura militar, recentemente, quando a gente assistia as imagens das pessoas pedindo intervenção militar na porta dos quartéis, o discurso de alguma delas era de que a vida era muito melhor nesse período. E aí eu te pergunto, professor, essa é uma visão deturpada de alguns poucos privilegiados que viveram nesse período? Não, isso é o que a gente chama de memória confortável. Todo evento traumático, as ditaduras militares da América Latina, a ditadura espanhola de Franco, a ditadura portuguesa de Salazar, o apartheid na África do Sul, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, todas essas coisas que eu e meus colegas pelo mundo afora que estudamos essas coisas chamamos de eventos traumáticos, por razões óbvias, né? No caso do Brasil, por exemplo, teve tortura, assassinato. Após esses eventos traumáticos, sempre se constitui o que a gente chama de memória confortável benevolente, que é uma interpretação do passado da maneira mais adequada às pessoas, vamos dizer, lidarem com esse trauma. Frequentemente, essas memórias benevolentes constituem versões que não são corretas do passado, do ponto de vista da história, mas a nós, historiadores, inclusive, nem nos preocupa denunciar como sendo uma interpretação falsa. O importante é até entender como é que essas memórias se constituem, né? Mas é um fenômeno frequente. Então, aqui no Brasil também, após a ditadura militar, sempre houve aqui ou acolá a explicitação desse tipo de versão benevolente. Não foi tão ruim, não foi ditadura, naquela época era melhor, tinha patriotismo, não tinha corrupção. Tudo isso é falso, a gente sabe, mas faz parte desse fenômeno da memória benevolente. Professor, se a gente tivesse que eleger o pior momento da ditadura, e aqui a gente sabe que uma ditadura ela não é marcada por um momento ruim, ela vem de uma sequência de acontecimentos infelizes. Mas seria a implantação do AI-5 com o aumento da repressão? Pode-se definir arbitrariamente essa data. A implantação do AI-5 suscitou a montagem de um sistema complexo, muito sofisticado, de repressão política, no âmbito do qual aconteciam as prisões arbitrárias, sempre seguidas de tortura e, frequentemente, de morte, né? Morte por assassinato ou morte por excesso de tortura. Então, realmente, o AI-5 é esse marco terrível aí. E não que não houvesse violência antes, havia, desde o golpe de 64, muita violência, tortura, prisões arbitrárias, mas com o AI-5 isso se tornou sistêmico, porque foram criados sistemas, com esse nome mesmo, Sistema Nacional de Informações era espionagem, Sistema de Segurança Interna, o SISEGIN, era o que fazia as prisões e tortura, né, no chamado DOI-CODE, havia vários DOI-CODE pelo Brasil. Então, sim, em 68,
dezembro de 68 foi o AI-5 e ao longo do ano de 69 esses sistemas foram montados. É um marco da violência, da brutalidade do regime militar, da ditadura militar no Brasil. Professor, eu cresci ouvindo que o Brasil teve uma ditadura branda, comparado com outras ditaduras em que você teve ali milhares de mortos. E o Brasil, se eu não me engano, o Estado brasileiro oficialmente reconhece um pouco mais de 400 mortes. De fato, existe esse termo ditadura branda ou ditadura é ditadura, hein? Dita branda é uma expressão que foi usada por um cientista político norte-americano bastante frágil. E depois essa expressão, essa palavra dita branda, foi incorporada assim, no vocabulário da imprensa, dos comentaristas, sobretudo conservadores ou de direita, para supostamente caracterizar a ditadura brasileira como não violenta nos anos iniciais, justamente de 64 a esse marco que nós mencionamos anteriormente do AI-5. Então, supostamente, para essas pessoas, de 64 até 68, não houve tanta violência, eles dizem assim, porque não havia um sistema nacional de repressão que só foi criado com o AI-5, o que é falso também, muito fácil de demonstrar a falsidade dessa afirmação, porque foram feitas muitas prisões, houve tortura, foram tantas prisões no golpe de 64 que foi preciso usar navios para substituir presídios e cadeias. E muita violência, muita tortura, inclusive mortes. Isso em 64. E prosseguiu assim até 68. Realmente, em 68, se criaram os sistemas que eu já mencionei. Então, houve violência desde o início. A expressão dita branda tem uma conotação ideológica, foi lançada por esse cientista político leviano e depois incorporada no senso comum e mesmo na imprensa conservadora. De modo que é uma expressão inadequada e até debochada, sobretudo porque se ampara nessa perspectiva de uma contabilidade macabra de dizer que 20, 30, 40, 50, 1.000, 5.000 mortos são mais importantes do que 1, 2, 3. Isso realmente é uma coisa que, do ponto de vista ético-moral, não faz o menor sentido. Então pode matar aí 100 que tá bom. Né? Isso é um argumento absolutamente ridículo por sua falta de humanidade. Então, a ditadura foi muito violenta, e violência não é apenas tortura e assassinato, que, digamos, é a violência mais clara. Existem muitas formas de violência, todas elas praticadas pela ditadura brasileira, por exemplo, a espionagem, por exemplo, a demissão de funcionários públicos, o afastamento de militares para a reserva, militares que eram democratas, a cassação de mandatos, a censura da imprensa, a censura da música, do cinema, da televisão, a tentativa de doutrinação de crianças com a disciplina de educação moral e cívica, a propaganda política que vendia a imagem falsa de um Brasil maravilhoso, que estava, na verdade, sob ditadura. Então, são inúmeras formas de violência que marcam todas as ditaduras, inclusive a ditadura brasileira. Voltando agora aos nossos tempos, né, e até fazendo essa correlação com a ditadura que começou em 1964, o presidente Lula, para evitar um mal-estar com os militares, ordenou que não tivéssemos, por parte de órgãos oficiais, movimentos ou eventos em que se condenasse o golpe de 64. Ao mesmo tempo, as Forças Armadas também disseram que não haveria uma comemoração em prol dos 60 anos do golpe de 64. E aí eu te pergunto, professor, esse espírito pacificador que o Lula está tendo nesse momento, ele é o ideal? Eu não chamaria isso de pacificação, mas de conciliação, né? Parece que decorreu essa diretriz de um fato até bastante ruim, que foi a tentativa do ministro dos Direitos Humanos e Cidadania de recomendar aos demais ministérios, ou sugerir, né, que houvesse cerimônias de pedido de desculpas. Né? O pedido de desculpas ou pedido de perdão é alguma coisa que faz parte assim, do que a gente chama de justiça de transição. E muitos desses eventos traumáticos, né, que eu já mencionei, posteriormente, a autoridade nova, constitucional, democrática, faz esse pedido espontaneamente, dizendo ao Estado
da África do Sul ou Estado português pede desculpas por isso ou por aquilo. É um gesto simbólico que, no caso do Brasil, realmente as Forças Armadas nunca fizeram, pelo seu erro de terem participado, promovido a ditadura militar e tortura e assassinatos. Nunca pediram esse pedido, de maneira que provavelmente isso repercutiu mal, o que expressa uma espécie de falta de combinação dentro do próprio governo, e parece, a gente não tem os elementos todos dessa história, parece que foi isso que levou o presidente Lula, provavelmente por pressão dos comandantes militares ou do Ministério da Defesa, a falar, olha, isso aí não dá, para depois de toda a crise militar em que estamos envolvidos, haver esse tipo de orientação do Ministério dos Direitos Humanos. Eu não sei se foi isso, mas parece que foi isso. Inclusive, até pegando gancho, o Lula tem em suas mãos, desde o ano passado, um pedido para recriar a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos da ditadura. No entanto, ele tem segurado esse pedido. E aí eu te pergunto, professor, por que o Estado brasileiro tem tanta dificuldade em apontar os culpados e punir os culpados, mesmo que eles já não estejam mais aqui, de crimes cometidos na época da ditadura? Por conta da lei da anistia de 79, que foi uma lei de anistia imposta pelos militares e que foi uma lei de autoanistia. Liberaram os presos políticos, mas também disseram que os militares jamais poderiam ser punidos. Então, com base nessa lei, eles ficaram imunes a qualquer punição. E a Comissão sobre Mortos e Desaparecidos nada tem a ver com punição. É, ao contrário, uma comissão bastante branda, porque se restringe a reconhecer que está morto o desaparecido, resolvendo, inclusive, problemas práticos do cotidiano dos familiares, etc. Então, o governo Bolsonaro, quando extinguiu a Comissão sobre Mortos e Desaparecidos, foi uma espécie de provocação para demonstrar poder, para demonstrar o apoio dos militares, e o presidente Lula, nem ao menos essa comissão, que nada tem de punitiva, conseguiu botar em vigor novamente, em funcionamento novamente. É claro que essa comissão sobre mortos e desaparecidos, em algum momento ela terminará, porque vai reconhecer todos os desaparecidos, acabou o trabalho. Mas terminar no governo Bolsonaro e não ser reativada imediatamente no governo Lula, é claro que tem um impacto político negativo que fica visível para qualquer um. Professor, para a gente encerrar, o que a gente pode tirar de lição de 64 para o momento atual que nós vivemos e evitar? E aí a gente está falando que a gente esteve muito perto aí de algo não parecido, mas muito próximo do que foi 64. O que a gente tira de lição para evitar que esse momento da história do Brasil volte a acontecer? Você não vai gostar da minha resposta, nem os ouvintes, porque eu sou muito pessimista, ou talvez muito realista, em relação a esse problema, porque eu sou historiador. E como eu te disse, esse fenômeno ele existe desde o final do século XIX. Eu estou terminando um livro agora mostrando que todas as crises institucionais brasileiras foram causadas por militares. Então, é exatamente por isso que eu sou muito pessimista. Enquanto nós não enfrentarmos o problema estrutural e histórico dessa suposta licença constitucional de intervencionismo, não avançaremos. E eu não creio que no governo atual isso vai acontecer, e não sei qual será o próximo governo, espero que não seja um governo de extrema-direita ou de direita, no qual, obviamente, também não haveria, ao contrário, condições para enfrentar esse problema. Então, sou muito pessimista em relação a essa fragilidade institucional no Brasil, e a única contribuição que eu posso dar é exatamente tentar mostrar isso. Esse livro eu estou escrevendo voltado para o grande público, com uma linguagem acessível, com um manancial imenso de evidências empíricas com as quais eu demonstro essa tradição de intervencionismo militar, inclusive chegando também ao momento atual, vai desde o final do século XIX
até o momento atual, o 8 de janeiro, para a gente perceber que existem, inclusive, alguns padrões recorrentes nessas tentativas de golpe, e golpes de Estado foram vários. Eu acho que o que a gente precisa é um arejamento democrático, porque o último governo anterior ao atual foi eleito por metade do eleitorado brasileiro, e, portanto, alguma afinidade, não digo os 50% do eleitorado, mas aí 30% tem com esses princípios. O que a gente precisa é de arejamento democrático, de convicção da necessidade da democracia. Eu tenho a impressão que o conhecimento histórico, acadêmico, ele tem alcance muito restrito, e por isso, nos últimos anos, eu tenho me dedicado mais à divulgação pública e à produção de trabalhos que se voltem, digamos, para o leitor não especializado com essa expectativa. É uma expectativa talvez otimista demais, contrastando com o meu otimismo, que eu sei que o alcance é pequeno, mas é o que a gente pode fazer. Bom, nós conversamos com o historiador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, autor de vários livros sobre a época da ditadura militar, Carlos Fico, a quem eu agradeço essa aula e também toda a explicação aí referente não só ao período da ditadura militar, do golpe de 64, 60 anos dessa data, mas também trazendo isso para os tempos atuais. Professor, mais uma vez gostaria de te agradecer. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer. Obrigado a vocês. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.